E quando a gente se encontra com Jesus, ele faz algo tremendo em nossas vidas, né? E eu queria compartilhar um pouquinho. Queria que vocês abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10, um verso muito conhecido, 10:10. Para a gente começar aqui a compartilhar. E eu vou ter 10:10. Vou falar um pouquinho da minha trajetória, como me iniciei nas drogas, como conheci Gilda. Depois ela vai falar como foi a nossa vida nesse período, né? E o que Deus tem feito, né? Vai completar 11 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, e o que Ele tem feito e o que Ele ainda vai fazer em nossas vidas. Mas olha a diferença do nosso Jesus. Nosso Jesus é um gentleman, irmãos. Apocalipse 3:20, ó. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu entrarei em sua casa, cearei contigo e tu comigo. Olha só que diferença. Olha só que coisa maravilhosa esse Jesus. Ele sendo Deus Todo-Poderoso, Ele ainda pede permissão para trabalhar nas nossas vidas. E interessante que conta-se uma parábola de um pintor, pintou um quadro muito bonito em praça pública. Todo mundo passava e parava para olhar aquele quadro e admirar aquela pintura. E todo mundo elogiava, olha só que pintor, ele pinta muito bem, que quadro perfeito. De repente chega um menino e começa a olhar para aquele quadro e fala, não, mas esse quadro tem um defeito. E o pessoal começou a olhar, é mesmo, tem um defeito. Como que pode o pintor ter errado tanto assim nessa pintura? Porque ele estava pintado um coração e nesse coração havia uma porta. Só que não tinha maçaneta. A fechadura, você já viu fechadura sem maçaneta? Não tem. Porta, né? Sem maçaneta. E aí começaram a questionar, é mesmo, por que ele não pintou aí a fechadura? Aí chega o pintor. E ele coloca, não, porque essa é a porta do coração. E na porta do coração só existe fechadura pelo lado de dentro. Glória a Deus, aleluia! Ou seja, só você tem a chave da porta do seu coração para abrir para Jesus entrar. É verdade. Se você está aqui nessa tarde, né, com o seu coração endurecido, eu te faço um convite. Fique atento para a voz do Senhor Jesus. Fique atento para aquilo que o Espírito Santo vai ministrar sobre a sua vida nessa tarde. Porque Deus, Ele é tão soberano que Ele só age na nossa vida quando nós damos permissão. Porque nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Interessante que a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Vou citar aqui alguns versículos básicos que eu gravei para a minha vida e que a gente, como dependente químico, a gente tem que gravar esses versículos. Um desses é esse, que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu tinha um primo, morava em São Paulo, vinha passar férias e ele, bem mais velho que eu, um dia me perguntou onde que tinha uma rua deserta. Eu estudava no Nossa Senhora das Dores nessa época. Levei ele ali para subir do Tinguilinha, ali, ele apertou um baseado e eu tive a primeira experiência com a droga. E a partir daquele dia, eu fui escravo das drogas por 22 anos. Me iniciei na maconha. Nessa época eu já tomava bebida alcoólica, fumava cigarro. Eu comecei muito novo, muito precoce. Ao mesmo tempo comecei a trabalhar com 12 anos. E ali eu me iniciei, né, experimentando a maconha. E eu digo que a maconha é a porta de entrada para as drogas. Vocês que estão aqui, muitos de vocês sabem disso. E ali, por ter assim meu pai muito ausente também, que meu pai muito honesto, trabalhador, mas um homem que tinha essa deficiência de paternidade, que hoje eu vejo que eu estava até conversando com o pastor, que eu vejo que hoje o mal da nossa sociedade é a falta de paternidade, tanto nas drogas como no homossexualismo, né? A figura paterna, ela tem que estar sempre presente. Deus tem trabalhado muito isso no meu coração. Eu fui tratado porque eu fui um pai ausente, um mau exemplo para os meus filhos, mas Deus tem me dado a oportunidade de restauração. E ali eu comecei, irmãos, no mundo das drogas. Aos 14 anos eu conheci Gilda, minha pedra preciosa. Glória a Deus. Ali nós começamos a nos relacionar. Aos 16, quando eu tinha 16 anos, ela 2 anos mais velha, ela engravidou. E nessa época eu já tinha conhecido a cocaína, que eu usei todo tipo de droga, né?
né? E nessa época que eu iniciei não tinha droga como tem hoje, era muito difícil. Então a gente buscava muitos outros tipos de drogas, cogumelo, né? A questão dos barbitúricos, bolas, essas coisas, eu experimentei tudo isso. Mas quando eu conheci a cocaína, isso me escravizou de uma tal forma que foi assim 15 anos de destruição total. E eu sempre trabalhador, irmãos, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Que quando eu comecei a fumar maconha, eu parei de estudar. Quando ele descobriu que eu estava gabulando aula, um mês sem ir à aula no colégio particular, eu cheguei em casa no sábado, ele só virou para mim e perguntou: você não quer estudar mais? Eu falei: não. Ele falou: então a partir de segunda-feira você vai começar a trabalhar. Eu tinha 12 anos. Eu fui trabalhar numa oficina mecânica e eu fiquei 6 meses trabalhando sem salário, porque meu pai não deixava o rapaz me pagar. Não, ele tá aprendendo. E nessa época eu fiquei muito revoltado com meu pai. Muito revoltado. Mas hoje eu louvo a Deus que meu pai foi firme comigo nessa situação. Porque apesar da minha dependência química, eu sempre trabalhei. Eu me destruía a minha família, né? Porque o que eu fazia, eu colocava na droga. E quando eu conheci a Gilda, nós começamos a nos relacionar. Ela engravidou e com 17 anos eu fui pai. Agora vocês imaginam, né? Um viciado em drogas, uma criança praticamente. Ela também, na época, usuária de droga. Iniciamos uma família. E ali fomos para um relacionamento, fomos morar juntos e começamos ali a nossa família, em meio à droga, bebida. E aí começamos o nosso relacionamento, irmãos, e um relacionamento que, se hoje nós estamos aqui, eu creio que foi propósito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Tudo Deus tem um propósito. Se você está aqui, meu irmão, se você está sendo tratado, veja isso como uma grande oportunidade na sua vida que Deus está te dando. Veja isso como uma grande oportunidade, porque Deus quer usar tudo o que você já passou para você edificar vidas. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se Deus te manteve vivo, irmão, se Ele não deixou o diabo te ceifar, porque Ele tem um propósito na sua vida. E ali começamos, irmãos, o nosso relacionamento, em meio a muita droga, muita confusão. E eu sempre, desde 14 anos, trabalho por conta própria, eu tenho uma empresa. E sempre ganhei muito dinheiro, irmãos. Muito dinheiro. Eu fui um cara que eu gastei muito dinheiro na minha vida. De falar de prazer, eu vivi praticamente todos eles. Muita droga, muita prostituição, né? Ganhava, jogava pela janela. Mas nessa época eu tinha um pai do lado. Meu pai, ele era um homem que, mesmo não sendo aquele pai que sentava, conversava, tinha uma deficiência no alcoolismo também, mas era um homem que estava sempre pronto a me ajudar. E na hora da dificuldade, quando apertava o cerco, ele estava sempre estendendo a mão para mim. Mas eu vejo isso hoje também como um grande problema, porque durante 22 anos eu, por mim estar naquele porto seguro, eu vou sair, vou gastar, mãe e meu pai me abençoam. Eu relaxei, né? E com isso a coisa só foi piorando cada dia mais, né? Depois eu vou falar um pouquinho, depois que ele faleceu, mas agora eu queria dar oportunidade para a Gilda para ela compartilhar como foi a nossa vida como casal, né? Em meio a tanta droga e tanta desgraça que o diabo faz a gente fazer. A graça e a paz. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade. Eu não gosto muito de testemunhar do que aconteceu, não, mas a palavra de Deus diz, lá em 2 Coríntios 5,17, não precisa abrir a Bíblia, não. Se assim alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se faz novo. E eu tenho gravado, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque se eu sou uma nova criatura, eu tenho que testemunhar o que Deus fez na minha vida. E se eu tenho que testemunhar o que Deus fez na minha vida, eu tenho que deixar para os meus legados lá fora, que são os meus netos e os meus filhos.